Então vamos lá. Aula de número 6, um andarilho na Galileia. Hoje nós teremos a possibilidade, no nosso bate-papo aqui, de ver uma das características mais marcantes do ministério de Jesus. Quem já leu os evangelhos ou estudou um pouquinho a história de Jesus já percebeu que Jesus andava e andava muito. Jesus, ele não é estático, e o projeto de Jesus não é do tipo, venham a mim, eu estou aqui, quem quiser se aproxima. Jesus, ele vai até as pessoas. Então, assim como nos dias de hoje, na época, no primeiro século, na Palestina, havia inúmeros povoados, pequenas aldeias que salpicavam aquele território. E então a gente vai ver nessa aula sempre Jesus andando de um lugar para o outro, com muita mobilidade. Tem uma urgência, gente, no coração de Jesus, que é uma coisa incrível. O projeto dele de alcançar pessoas, de chegar até as pessoas, é tão forte que às vezes a gente vê Jesus em jornadas incansáveis, dias seguidos, de um lugar para o outro, de uma cidade para outra. Eu falei que nos dias de hoje ainda existem, né, essas pequenas cidades, esses pequenos povoados. Às vezes, nas cidades maiores, a gente perdeu a noção disso. Eu fui promotor de justiça numa cidade aqui perto da gente, a cidade de Inhapim, e só a cidade de Inhapim tem 25 povoados. Sabiam disso? Pequenos lugarejos, às vezes com 100 pessoas, 200 pessoas. Um dos povoados de Inhapim é muito famoso, chama Tabajara. Distrito de Tabajara, ganhou repercussão nacional. Às vezes, entre esses povoados, tem 30, 40 minutos de distância. Entre alguns, pode chegar a ter 3, 4 horas de distância de carro. A pé, então. Então, essa riqueza dessas localidades, Jesus vai ao encontro delas. A gente vai lendo os evangelhos e a gente vai vendo Jesus entrando em várias cidades. Cidades de porte médio, cidades pequenas, lugarejos, algumas cidades grandes como Jerusalém, Jericó e tantas outras. Mas a gente não vê, curiosamente, Jesus visitando algumas, ou pelo menos 2, das cidades mais importantes da Galileia, onde que é o ministério dele. Pertinho de Nazaré, onde ele foi criado, ficava a cidade de Séforis. A cidade de Séforis é descrita por Flávio Josefo como uma joia da Galileia. É uma cidade romana, com anfiteatros, com ruas calçadas, mosaicos nas ruas. Uma cidade que vivia a nata, a elite. Aquelas pessoas que tinham os favores do governador de Herodes Antipas viviam em Séforis. A gente não vê Jesus entrando nessa cidade nenhuma vez. Pelo menos os evangelhos não nos relatam que Jesus esteve lá. Curiosamente, a outra grande cidade da Galileia, que é uma cidade que existe até os dias de hoje, chamada Tiberíades, ela foi a capital, né, onde residiu o governador da Galileia e onde os principais negócios aconteciam. Também não aparece o nome dela nos evangelhos, nos indicando que Jesus não entrou nessa cidade, pelo menos durante o tempo do ministério público de Jesus. Bastante a grosso modo, para a gente começar a refletir sobre isso, se Jesus vivesse nos dias de hoje e o local de trânsito dele fosse aqui na cidade de Patinga, em quais bairros Jesus não teria ido em nenhum momento no ministério? Jesus teria ido no Castelo? Jesus teria ido no Cariru? Não. Onde que Jesus estaria? Onde que Jesus estaria? Vocês estão falando aí, né? Jesus estaria nos bairros que a gente chama de periféricos, ou nos locais mais pobres, e a gente vai vendo a cara do ministério de Jesus, né, à tona, um ministério voltado, não exclusivamente, mas com atenção para os mais excluídos e os mais carentes.
Não é incrível? Eu fiquei pensando, gente, que talvez se Jesus vivesse nos dias de hoje e o ministério dele fosse aqui na nossa cidade, eu fiquei pensando que eu talvez não teria conhecido Jesus. Porque Jesus não teria vindo nos locais onde eu estou mais acostumado a andar. Será que eu teria me deslocado para encontrar com Jesus? Porque nós guardamos, por mais que a gente queira parecer social, acessível a todos, nós guardamos uma pequena semente dentro de nós que tenta nos dizer que nós somos diferentes, que nós somos, em alguma medida, nós somos melhores, nós somos mais capacitados ou somos mais distintos que os outros. É ou não é verdade? Estou falando alguma coisa que não condiz? Talvez a gente não se dá conta para pensar nisso, né? E às vezes a gente precisa de um choque para encarar isso. E aconteceu comigo. Uma vez eu estava justamente preparando essa aula, falando sobre isso, sobre essa característica do ministério de Jesus. Eu trabalhava no centro da cidade e ali tem uma praça, né? Como é que é o nome da praça ali? Aquela praça mais popular? 1º de Maio. E a gente sabe que é uma praça frequentada preferencialmente por pessoas em trânsito, pessoas de baixa renda, mendigos e esse tipo de pessoas. E eu precisei sair ali do meu gabinete para ir no comércio do outro lado da praça, e no horário do serviço. Eu saí e quando eu estava passando pela praça eu vi um aglomerado de pessoas. Já viram também, né? Forma um bolinho ali, né? Todo mundo olhando para alguma coisa que estava sendo apresentada no meio ali, e imediatamente me bateu aquela curiosidade, né? Não, o que será aquilo? E do jeito que eu estava indo, assim, eu me virei em direção ao grupinho. Eu falei, deixa eu ver aquele negócio ali. E eu dei o primeiro passo. Na hora que eu dei o primeiro passo e eu olhei para as pessoas, eu olhei para mim também. E eu me vi, né? De roupa social, calça social, sapato, gravata, e eu olhei de novo para as pessoas que estavam ali, e eu fiz aquela leitura em uma fração de segundo de quem eram aquelas pessoas, de onde vinham, como estavam se vestidas, o que provavelmente estavam fazendo ali, e eu olhei para elas e falei, não, aquilo ali não é o meu lugar, aquele grupo não é o meu, eu não posso, né, me integrar, me misturar naquele grupo. E na hora que eu pensei isso, né, veio à minha mente a seguinte expressão: se eu estivesse vivendo aqui na cidade de Patinga, eu estaria lá, no meio daquele grupo. Aquela seria a minha turma. Então nós vamos ver hoje Jesus andando com uma parcela da população que normalmente a gente chama de os excluídos, os inválidos, os carentes. Uma parcela com quem dos quais nós acabamos nos distanciando. E a nossa convivência acaba sendo, às vezes, no máximo, no intuito de eu vou me envolver para ajudar, eu vou participar uma vez por mês de um projeto para atingir, como se nós fôssemos diferentes. Em essência, nós somos feitos da mesma matéria. E nós vamos verificar hoje como Jesus ama esse grupo e como Jesus se aproxima desse grupo. E nós começamos a identificar o contato de Jesus com esse pessoal num momento muito mágico, muito belo do ministério de Jesus. Ele está na região de Cafarnaum, não está dentro da cidade, ele está nas imediações, ele está andando, e várias pessoas dos povoados se juntaram a ele, vieram para ouvi-lo. O grupo é muito grande, e naquele dia ali, Jesus ele faz então uma explanação, uma explicação a respeito um ensino a respeito de vários aspectos, uma abordagem ampla. Esse ensino de Jesus ficou famoso com o nome. Nós o conhecemos como o Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças. Eu, assim, sem medo de errar, vou dizer para vocês que esse é o maior discurso da história, não em tamanho, mas em relevância, em impacto.
eu gosto de discursos, estudei alguns. Por exemplo, um discurso muito famoso de Martin Luther King, que é um marco na história, na luta dos direitos civis. Eu tenho um sonho. Quem não conhece esse discurso? Mudou a história do planeta. Mas nenhum discurso se aproxima do que Jesus falou nesse dia, no Sermão do Monte. Quem visita o território vai conhecer aí esse lugar bonito, um jardim, onde existe uma igreja, um prédio administrativo de um mosteiro. Essa igreja é chamada de a Igreja das Bem-aventuranças, na região onde aconteceu o Sermão do Monte. Então, não podemos dizer que o Sermão do Monte aconteceu neste lugar, mas aconteceu nessa região. A igreja está aí para nos lembrar desse acontecimento. Nas imediações eu tirei uma outra foto que permite agora a gente fazer uma conexão maior com o lugar. Vocês estão percebendo pela imagem que é uma região de montanha, assim como Mateus diz, ele fala que Jesus estava no monte, mas no monte existem regiões planas. Vocês concordam comigo? Porque Lucas fala que Jesus, descendo do monte, estava numa planura. Então, algumas pessoas ficam assim, Jesus estava no monte ou num lugar plano? Jesus estava numa região montanhosa, num local onde que era possível se aglomerar um grupo grande de pessoas. Centenas, milhares de pessoas nessa região pararam para ouvir esse sermão revolucionário de Jesus. Todos nós, de alguma forma, já tivemos contato com essa mensagem. É aquela na qual Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres, porque serão fartos. Bem-aventurados os que choram, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os que têm bem-aventurados os perseguidos por causa do nome de Jesus. A primeira impressão, esse é um discurso um pouco frio, porque quando esse discurso chega para a gente, no vernáculo que o Evangelho foi escrito, no nosso vernáculo, a palavra bem-aventurado é uma palavra com a qual nós não estamos acostumados. Ou alguém sai falando aí no dia a dia: você é uma pessoa muito bem-aventurada. Não é assim, nós não utilizamos essa palavra, então a gente perdeu um pouco a correspondência. Aqui a gente precisa pensar que Jesus está falando o seguinte: felizes, tem motivo para ser alegre as pessoas que estão passando por essa situação. E aí a gente começa a ficar um pouco chocado. Como assim? Como são felizes as pessoas que estão chorando? Como é que são felizes as pessoas que são perseguidas? As pessoas que têm fome e sede? Como é que Jesus pode afirmar isso? Lembram que eu me falei para vocês que esse é também o discurso mais revolucionário de todos os tempos. Não sai da boca de Jesus aqui em nenhum momento alguma coisa que fosse lugar comum. Tudo que Jesus está trazendo para esse povo é inovação. Vamos pensar na plateia de Jesus. Quem são essas pessoas que estão lá com ele, nesse lugar plano, nessa região montanhosa, ouvindo esse discurso? Quem são as pessoas? Pelo caminhar do nosso curso aqui, vocês já sabem. A Galileia, gente, é o lugar que era identificado como sendo o lugar da sombra da morte. É o lugar de cidades e de pessoas muito pobres. Não é que a terra não é boa, não. A terra é fértil. Na Galileia, é um dos lugares mais verdes da Palestina. O povo é trabalhador. Não é que falta esforço para eles, não. Mas é que eles vêm de um histórico de dominação. Quem se lembra da aula primeira aí, da primeira aula, tantos impérios passaram por esse lugar, sufocando esse povo, tirando tudo que eles têm, que hoje o povo se encontra numa posição muito próxima da escravidão. Então, num momento, o Império Romano
ele tributa pesadamente esse povo. Tudo que é produzido, praticamente tudo, é retirado desse povo. Eles têm dificuldade para se alimentar e para sobreviver. Olha, a arqueologia vem comprovando isso que eu estou falando. Vários achados na região da Galileia, ossadas, levam à conclusão que as pessoas morriam nesse lugar de desnutrição. Falta de muitas vitaminas, como ferro e cálcio, demonstram que a alimentação deles era precária e muito repetitiva. Se alimentavam sempre das mesmas coisas. É para esse povo que Jesus fala: vocês estão com fome? Vocês são felizes. Vocês estão entendendo? Perseguição, esse povo sabe direitinho o que é. Imagina soldados de um outro povo exercerem uma tirania sobre a sua cidade, sobre a sua casa. Essa tirania vai ao ponto de retirar aquilo que você produz, talvez tirar os seus filhos de debaixo do seu telhado, se eles puderem ser mão de obra útil para esse império, se eles forem fortes, eles vão ser retirados à força. Alguns pais não vão ver nunca mais os filhos. No caso das mulheres, essa tirania caminha junto com abusos. Imagina um soldado romano distante a milhares de quilômetros da sua casa, dominando completamente um povo que para eles não interessa nada. As mulheres serão estupradas e violentadas. Algumas dessas mulheres serão violentadas na frente da sua família, na frente dos seus filhos, ou na frente do seu marido. Você quer uma coisa mais revoltante do que essa? Você imagina uma coisa mais revoltante do que essa? Agora Jesus fala assim: vocês são perseguidos? Felizes vocês são. Você consegue, se colocando no lugar de quem está escutando isso, você consegue dimensionar o que Jesus está falando para eles? Nas nossas dores, quando nós vamos às lágrimas, quando nós somos atingidos por situações assim que a gente não vê saída, situações calamitosas, e a gente ajoelha diante de Deus. Imagina se a gente escuta Deus falando: você está chorando? Que ótimo, ótimo. Você é feliz, você é bem-aventurado. Veja que Jesus, ele não está tratando aqui do sofrimento humano numa perspectiva filosófica. Ele não é mais um mestre a tratar, né, do sofrimento humano da perspectiva acadêmica. Gente, isso é muito fácil. Difícil é você virar, né, na cara do povo que está passando por tudo isso e falar: vocês têm motivo para se alegrar, vocês são felizes por estarem passando por tudo isso. Philip Yancey, num livro que eu gosto bastante, indico, chama O Jesus que eu Nunca Conheci. Ele nos fala sobre esse episódio e sobre essa palavra que a gente traduziu por bem-aventurados ou felizes. E o Philip Yancey diz que isso não é, na verdade, uma palavra na língua original. Isso é meio que uma expressão. É como se fosse um grito de felicidade. Nós não temos algumas expressões, não chegam a ter significado, mas são expressões de felicidade. Quando acontece uma coisa muito, muito, muito boa, que te dá assim, um impacto de alegria, o que a gente faz? O que a gente fala? Sons que a gente solta, né? Nossa! Alguém falou alguma coisa aí? Oba! Quem já é mais americanizado, solta um yes! É isso. Jesus está falando para eles: yes! Vocês estão sendo perseguidos? Ô, gente, não tem jeito de entender isso. Tem jeito? O Philip Yancey também conta que uma professora americana, ela trabalhando com uma turma de pré-adolescentes, adolescentes, ela explicou para eles exatamente o que eu estou explicando para vocês. Quem era a plateia de Jesus no dia que Jesus contou esse sermão. E depois ela deu para eles uma tarefa, para aqueles adolescentes,
quero que vocês me tragam uma redação sobre quem é Jesus a partir do Sermão do Monte. E ela tinha uma grande expectativa com relação ao que vai vir daquele material. Afinal de contas, ela deu uma aula fabulosa. E ela só não esperava a sinceridade dos pré-adolescentes. Porque quando ela começa a corrigir as redações, ela vê lá a primeira, né? Jesus era um idiota completo. Como é que alguém vira na cara de uma pessoa que está chorando e fala assim, você é feliz? Ela falou, deu 0 para o menino, rabiscou a redação toda, 0. E pegou outra, né? Aí a segunda falava assim, Jesus é um maluco, um lunático qualquer. Ele não sabia do que ele estava falando. Ninguém pode ser feliz passando por tudo isso. E a professora riscou, deu 0. E assim ela foi lendo, uma a uma, as redações, e todas elas tinham o mesmo significado. Jesus não estava nas posses das suas sanidades mentais quando falou isso para aquele povo. E ela falou assim, gente, mas esses meninos, esses adolescentes não entenderam nada. Eu expliquei tão direitinho, eles não entenderam nada. E aí, parando um pouquinho para pensar, aquela professora chegou à seguinte conclusão, não, peraí, eles entenderam tudo. É eles que conseguiram captar o verdadeiro conteúdo do Sermão do Monte. Gente, o Sermão do Monte, ele faz assim, ó, com todos os nossos conceitos, preconceitos, paradigmas, ele inverte completamente a nossa hierarquia de valores. 2000 anos se passaram e nós não conseguimos absorver o Sermão do Monte até os dias de hoje. Até hoje, quem são os felizes para nós? São os que estão se dando bem na vida, conseguiram um bom emprego, têm um bom carro, uma família estruturada, não são perseguidos no emprego, pelo contrário, é o chefe, é aquele que o casamento está ótimo, não é assim? Os que são convidados para as festas, têm muitos amigos, os que estão com um sorrisão aqui, são ou não são as pessoas que nós consideramos por felizes? São. Nós ainda não conseguimos captar a mensagem de Jesus até os dias de hoje. Mas será que Jesus era só um louco? Ou será que tem algum sentido no que Jesus está falando? Vocês conseguem me ajudar a destrinchar? É a pobreza? É a perseguição? É a fome? São as causas da felicidade? Vocês acham que são? São? É isso que Jesus está dizendo? É? Seria isso? Eu creio que não. Gente, quando nós enfrentamos essas situações na nossa vida, nós nos desarmamos completamente. As nossas barreiras, as nossas convicções, as nossas fortalezas. Quando nós enfrentamos a dor, o medo, a fome, um sentimento de perseguição, de injustiça, a doença, então nós começamos a nos lembrar de quem nós somos realmente. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não temos força nenhuma em nós mesmos, né? Basta uma bactériazinha microscópica aí do tamanho do nada entrar no nosso organismo e tudo isso apodrece. Nós não somos nada. Mas no dia a dia nós nos encastelamos. Eu tenho um bom emprego, eu tenho um salário X, se um dia eu ficar desempregado, eu estou poupando tal, eu tenho uma previdência para quando aposentar, eu tenho um bom plano de saúde se meu filho adoecer, eu tenho um carro bom para me levar para qualquer lugar, mas se o meu carro bater, eu tenho um bom seguro que não vai me deixar na mão, meu seguro tem até carro reserva. Está vendo? Como nós nos protegemos, nós nos encastelamos. Eu tenho o melhor cartão de crédito que me permite fazer saque mesmo que eu não tenha dinheiro. Seguranças que nós acrescentamos na nossa vida. Essas seguranças nos fazem resistentes. Resistentes até mesmo a Deus, porque de repente a gente não precisa mais dele. Não precisa. Nós já estamos amparados pelas coisas desse mundo. Agora, aquele povo da Galileia, eles não tinham ninguém a quem recorrer. Eles não tinham nada.
Nada, ninguém, eles não tinham voz, eles não tinham ninguém por eles não conheciam uma autoridade, eles não tinham dinheiro, não tinham poupança, eles não sabiam o que iam comer naquele dia. Eles não sabiam se os filhos ficariam com eles ou seriam vendidos como escravos. A única coisa que eles têm é Deus. Só isso. Toda a confiança deles está em Deus. E por isso eles são os mais felizes da terra. Porque quem coloca a sua confiança em Deus vai passar por momentos difíceis, lutas, choro, perseguição, mas não vai se sentir sozinho, não vai estar desamparado, né? Nós cremos nisso, é assim que Jesus nos ensina. Esse povo é feliz. A partir dessa constatação, dessa inversão completa de tudo que a gente acredita, Jesus começa a revolucionar os valores, a forma deles ver o mundo. Se eles são felizes porque estão sendo perseguidos, eles têm motivo para odiar as pessoas que perseguem eles? Tem motivo? Tem motivo para odiar mesmo os inimigos? Vamos pensar que um soldado romano, Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito no passado? Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Jesus fala, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Você já conseguiu orar por alguém que está te perseguindo? Mas orar não é para a pessoa morrer, não. É orar para Deus abençoar, para Deus fazer a pessoa próspera, para ela ganhar dinheiro, para ela ser feliz no casamento. Você já fez isso? Ô, gente, olha que coisa que Jesus está ensinando. Difícil? Difícil, gente? Jesus fala assim, olha, se alguém te ferir na face, vira a outra. O que Jesus está falando é tão difícil de entender que até a minha adolescência eu lia esse texto e pensava assim, olha Jesus falando, se alguém te ferir numa face, vira ali na outra. Não é isso que Jesus está falando, que se alguém te der de um lado, você dá do outro. Jesus está falando, se alguém te ferir de um lado, fala para ele, olha, você pode ferir do outro também. Gente, alguém faz isso? Filhos, quem tem filhos aqui? Um dia eu estava numa festinha de aniversário e o pai contando, né? Não vou nem falar onde que era a festinha de aniversário, na maior casa de eventos infantis do Vale do Aço, talvez uma das maiores de Minas Gerais. Você que está ouvindo pela internet aí é propaganda, chama Mico Leão, não é? Cadê o pessoal do Mico Leão? Tá aí, né? É? Cadê o pessoal do Mico Leão? Tá aí não? Saiu? Ah, tá lá. Então o pai falava assim, que o meu filho apanhou lá, tomou um soco de outro menino, e eu ensinei o meu filho, eu chamei ele e falei assim, fulano, olha, mão de martelo, se alguém encostar em você, você martelo nele, né? E todos os pais, isso mesmo, tem que ensinar o menino a se defender, o menino não pode ser bobo não, a gente tem que ensinar. E eu comecei, é verdade, na hora eu falei, opa, peraí, uai, que é isso? Se Jesus estivesse ali, Jesus ensinaria como? Jesus, meu filho, se alguém te deu um soco, chama o coleguinha e fala assim, pode dar à vontade, pode dar, vai batendo mesmo. Gente, olha, não é incrível o ensino de Jesus? É incrível. Jesus fala o seguinte, se alguém quiser tirar de você alguma coisa, a sua capa, dá também a sua túnica para ele. Vamos colocar nos nossos dias, tá? Eu estou com um celular no bolso, né? Quase todo mundo hoje tem 2 celulares, né? E um celular no outro. Aí vem um pivete desavisado e tenta pegar o meu celular aqui nesse bolso. Aí eu falo, peraí, rapaz, eu tenho outro do lado de cá, leva os 2. É isso que Jesus está falando. Você conhece alguém que já fez isso? Eu conheço, minha irmã. É a única pessoa que eu conheço. Aliás, eu sempre falo para ela, Rose, você virou o melhor exemplo para as minhas aulas. Ela estava em Belo Horizonte, no ponto de um ônibus, aí chegou o pivete, né? Daquele jeito. Ei, passa trocado, me dá o trocado.
Aí ela virou e falou assim, não tem trocado não, só tem uma nota de 50. Foi a única pessoa que cumpriu o mandamento de Jesus, sem querer, mas cumpriu, né? Ô, gente, pode parecer loucura, mas eu fico imaginando se todos nós tivéssemos esse mesmo comportamento, como é que seria o mundo? Todo mundo brigando para fazer o bem, para dar para as pessoas, para amar, todo mundo lutando por isso. Imagina, nós teríamos furto ou roubo se todo mundo tivesse o mesmo procedimento? Na hora que ia ver alguém precisando, falar, não vou te dar o que você está tentando me tirar, não vou te dar é muito mais. Nós teríamos. O mundo seria completamente diferente e a gente tem que se curvar mais uma vez e reconhecer que o que esse Jesus está ensinando é um negócio que não é desse mundo. Só pode ser vindo da parte de Deus. E Jesus ensina aquele povo a orar. Tudo no mesmo sermão, no mesmo dia. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração de dependência a Deus, completa dependência. Ninguém pede fortuna, ninguém pede provisão para o ano que vem. Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. Jesus ensina aquele povo a depender de Deus, a continuar crendo na provisão de Deus. E já no final do Sermão do Monte, entrando aí em Mateus capítulo 6, Jesus fala para eles, olha, por que vocês estão andando ansiosos com tanta coisa, preocupados, síndrome do pânico, trabalhando 12 horas por dia? Olha as aves do céu, tem alguma delas que planta, que colhe, que ajunta em celeiro? Nenhuma delas. Mas Deus cuida de cada uma delas, de todas as necessidades. E aí nós encontramos o versículo que está em Mateus capítulo 6, versículo 31, que fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ô, gente, Jesus trata aquele povo, um povo sofrido, emocionalmente doente. Jesus trata a alma daquele povo. E quando Jesus termina, a multidão está maravilhada com Jesus, maravilhada. O ensino de Jesus é realmente surpreendente e revolucionário, quebrando todos os paradigmas. Muito bem, continuamos encontrando Jesus andando. A nossa aula fala de um Jesus que não é estático. E o título da nossa aula hoje é Um Andarilho pela Galileia. Voltando àquela imagem que nós temos de Jesus, né? O bonitão, de roupas brancas, sempre bem alinhado. Tenta encaixar essa imagem agora com um Jesus que não para quieto, que está andando de um lado para o outro, num país poeirento, debaixo do sol, um Jesus que dorme na estrada, que dorme num lugar e acorda no outro, que está sempre junto do povão. Vai continuar cabendo aquela imagem de um mestre, com roupas bonitas, branquinhas? O Jesus de verdade, o Jesus de carne e osso que viveu, ele era muito mais parecido com um andarilho do que propriamente com um mestre da religião. Sabe essas pessoas que a gente vê aí passando pela BR, né? Eu fico olhando para elas e imaginando Jesus a pé. Os seus discípulos, aquele que os acompanhava, Jesus falava, olha, não levem mantimentos. Não levem outro par de roupa, não levem outro par de calçado, não levem dinheiro na bolsa, nós estamos partindo. Confiados na provisão de Deus. Deus vai nos dar o que nós precisamos em cada lugar. Tem ou não tem a cara de um andarilho cortando aquelas ruas e aquelas vilas? Aproximando da cidade de Cafarnaum, numa daquelas andanças, Jesus é procurado por um soldado romano. Ele é um centurião. A palavra centurião significa que comandante de 100 homens. Então, o exército romano, muito bem organizado, ele estava dividido em grupamentos, e o grupamento de 100 homens era coordenado por um centurião. Ele se vestia dessa maneira como a gente vê nos filmes. Bem carnavalesca, né? Uma sainha bastante duvidosa,
um colete, um chapéuzinho carnavalesco. Era a forma que os centuriões e as altas patentes do Império Romano tinham de se distinguir dos demais soldados. Esse centurião, a gente sabe pela narrativa dos evangelhos, que era um homem tido como um bom homem, alguém que ajudava os judeus, mas ainda assim ele era o quê? Romano. Ainda assim ele fazia parte das forças de dominação. E agora esse homem se aproxima de Jesus pedindo um favor. Ô, gente, não tem nada mais difícil do que alguém que incomoda a gente, que pisou na gente, quando ela vem pedir um favor para a gente, não é? Não tem nada mais difícil. E agora seria uma boa oportunidade de Jesus revidar tudo aquilo que os romanos fazem, simplesmente se negando a ajudar, ou ele mesmo ser o exemplo vivo daquilo que ele tinha acabado de ensinar no Sermão do Monte, amar os inimigos. O pleito do soldado romano é o seguinte: eu tenho na minha casa um servo, alguém que eu gosto muito e alguém muito estimado, e ele está profundamente doente, e eu vim pedir aqui o socorro. Jesus prontamente, imediatamente, se propõe a seguir o centurião até a casa onde estava o doente. Nada mais natural. Mas o centurião fala para Jesus: olha, não é necessário, você não precisa ir lá. Eu sou a autoridade, o centurião falando, eu sou a autoridade, eu sei o que é ter pessoas sob o meu comando. Eu falo para essas pessoas, faz, e o negócio acontece. Se você, Jesus, apenas der uma ordem, se você apenas der a palavra, eu tenho certeza que o meu auxiliar será curado. Gente, Jesus vira para aquele homem e fala assim: olha, eu não vi fé igual a desse homem em todo Israel. Esse homem acredita que Jesus pode fazer a diferença sem estar fisicamente presente. E Jesus então fala: eu quero que assim aconteça. Então, o centurião deixa a presença de Jesus, ele encontra o seu servo já plenamente curado e reestabelecido, e ele procura se inteirar e percebe que a cura se deu exatamente naquele horário que o centurião tinha se encontrado com Jesus. É um milagre para fazer a gente pensar em algumas coisas. Jesus aqui, para realizar esse milagre, ele não utilizou nenhum rito, nenhum cerimonial, ele não precisou de nenhum amuleto, de nenhum objeto mágico. Ele precisou apenas da vontade dele para que aquilo acontecesse. Nós vivemos num tempo onde que, nós estamos cada vez mais apegados a uma espécie de misticismo ou esoterismo religioso, espiritual, que a gente sente necessidade de pegar nas coisas, tocar, para parecer que aquilo é tangível para a gente, como se Deus necessitasse de objetos para intervir. Então a gente vê, olha, deixa um copo de água em cima da televisão enquanto eu vou estar orando, né? E aí, quando eu acabar de orar, você bebe esse copo de água e você vai ser curado. Gente, Deus precisa daquela água para curar alguém? Deus precisa. Alguém pode ser curado sem beber água? E alguém pode ser curado bebendo água? Pode. Isso é nada mais, nada menos do que uma necessidade nossa de materializar a fé. A gente quer tocar na fé. E eu fico assistindo aí outro dia, eu ouvi na rádio, né? Vem aqui a grande concentração de fé e milagres, de não sei o que lá, né? Que vai ser distribuída a aliança abençoada no Monte Sinai. Você que é solteira, viúva, desquitada, divorciada, vem pegar a sua aliança. Depois que você pegar essa aliança, você vai atrair os melhores partidos da região. Eu estou falando de alguma coisa que vocês não veem? Não é? O que é isso? A nossa necessidade de materializar a fé. E aí a gente fica vendo de cada coisa.
Olha, não precisa ir muito longe, não. Não acha que isso é só no outro, não, porque a gente também, sem querer, a gente vai carregando esse negócio. Vai ou não vai? Quando eu fui para Israel, alguém virou para mim e falou assim, tem jeito de você trazer 2 litros de água para mim do Rio Jordão? Gente, a água do Rio Jordão, ela é milagrosa em si mesma? Existe alguma coisa na água que faz diferença, né? Eu trouxe até umas pedras, mas só de demonstração para as pessoas conhecerem. Não existe poder especial naquela água, nem nenhum tipo de outro objeto ungido em Israel, ungido em Jerusalém, ungido no alto da montanha, né? Ah, não, mas bate na madeira, eu não quero nada dessas superstições para mim, não. Viram? Então está muito mais perto da gente, não é? Sem querer a gente se pega fazendo isso. Ou vai me dizer que vocês vestem preto no Réveillon. Lembra da roupa que você estava nesse Réveillon? Alguém aqui estava de preto? É verdade ou não é? É, né? Mas existe ou não existe uma tendência nossa, inconsciente? Você vai lá, se não for branco, você vai para as roupas mais claras, não é? Não é? Mas é uma cultura carregada de misticismo e superstição, né? Ah, se você quer ter um ano abençoado, no Réveillon vai lá e dá 7 pulinhos, não sei o que lá. Se você quer conseguir um casamento, come 7 sementes daquilo outro. E a gente vai carregando. E aqui, gente, esse milagre nos mostra que Jesus não precisa de intermediários para fazer nada. Em alguns momentos, Jesus, para curar, cuspiu no chão, fez lodo e colocou no olho da pessoa. No outro, simplesmente, Jesus falou, abre os olhos. E nesse aqui, Jesus nem se encontrou com a pessoa. Não é o rito, não é o método, não é o modelo, não é a forma que causa a intervenção sobrenatural de Jesus. É o próprio Jesus, é o próprio Deus. O poder está nele e não nas coisas, não é? Só para mexer com vocês mais um pouquinho. Aquela Bíblia aberta do lado da sua cama, né? No Salmo 121, eu acho que é, né? 91, tantos outros, está até amarelada lá. Ô, gente, é bom ter uma Bíblia? Ótimo, ótimo. Agora, aquela Bíblia aberta lá tem poder em si mesmo? É papel, é papel. Não vai você ler, meditar e pedir para Deus para falar com você através daquilo, não. Não é? São pequenas ou grandes superstições que a gente vai carregando e que a gente vai aprendendo com Jesus aqui, né? Nesse milagre que nos ensina sobre o princípio da autoridade. Quem tem autoridade não precisa de intermediários. E Jesus está andando. Jesus está na estrada, né? Encontrou com o servo, com o centurião ali, e daqui a pouco nós vamos encontrar ele a 45 quilômetros de distância de Cafarnaum. Quanto tempo para percorrer, hein, gente, essa distância? A pé? Não, umas 10 horas de distância, né? 45 quilômetros a pé, no sobe e desce da Galileia. Jesus está próximo de uma cidade chamada Naim. Essa cidade, mencionada nos evangelhos, existe até os dias de hoje. Vocês estão vendo a cidade de Naim aí. Ela é uma cidade atualmente na qual residem árabes muçulmanos. E por isso nós não conseguimos entrar nessa cidade. Vocês estão vendo que a foto está um pouquinho distante. É uma cidade ainda pequena, hoje, ainda pobre, que está situada no mesmo local onde estava a cidade de Naim nos tempos de Jesus. Jesus está vindo em direção a esse povoado, mas junto com Jesus vem o seu cortejo, vem os seus apóstolos, vem os seus discípulos, vem as mulheres que também o seguem. Eu não sei, gente, mas eu estou sempre estimando que Jesus andava com um grupo de dezenas de pessoas atrás dele. E eu fico imaginando esse grupo. Tem jeito de andar atrás de Jesus com a cara emburrada, com a cara triste? O grupo de Jesus devia ser um grupo muito alegre, porque Jesus era brincalhão. Jesus é o cara que coloca apelido nos outros, que olha para Simão e fala assim, nossa, você é cabeça dura demais, rapaz, eu vou te chamar de Pedra. Você é o Pedrão a partir de agora.
Jesus é esse cara que tem sempre uma história boa. Então as pessoas vêm cantando, vêm rindo junto com Jesus, nada daquele formalismo que a gente está acostumado a imaginar. E quando Jesus se aproxima da cidade de Naim, está saindo de lá um outro grupo. Só que esse grupo que está saindo é o oposto do grupo de Jesus. É um grupo de pessoas que estão cabisbaixas, o semblante é tenso, tem muitas pessoas chorando, né? É um grupo que está indo enterrar uma criança. Pô, gente, qualquer cortejo fúnebre é horrível, mas de criança é um negócio contra a natureza. Contra a natureza. Quem que é que tinha morrido? O filho único de uma viúva. Que situação é dessa mulher? Essa mulher não tem mais nada, gente. Primeiro, ela é mulher. Nos dias de Jesus, isso é uma desvantagem incrível. Uma mulher só existe enquanto estiver do lado de um homem. Mas ela perdeu o marido dela. Todas as expectativas dela estão no filho, o único filho que ela teve a oportunidade de ter. E agora esse menino morre. Morre inesperadamente. Os judeus, eles enterram os mortos com um período muito curto depois da morte. Não existe... até pelas condições, né, de tempo, pelas condições sanitárias, né, e de propagação da doença, além do mais, um corpo, para um judeu, é impureza. Então, eles fazem rápido o procedimento. Naquela época de Jesus, o corpo era enrolado em faixas e colocado em cima de uma tábua. Não existiam caixões. Essa tábua se chama esquife. Então, se aquele grupo está saindo com o corpo para ser enterrado, a gente percebe que não tem muitas horas que a morte aconteceu, ou seja, eles ainda estão no choque, chocados. Agora, pensa no choque de verdade entre esses dois grupos. Um grupo que vem rindo, cantando, alegre com a vida, vendo os milagres que Jesus fazia, e um grupo que vem totalmente abatido pela morte precoce de uma criança. E essa situação, esse confronto entre o cortejo da vida e o cortejo da morte, como diz Max Lucado, sensibiliza Jesus. Isso mexe com Jesus. Haveria alguma coisa que poderia ser feita? Jesus está esbarrando, talvez, com a maior força desse mundo. A morte é a maior força desse mundo, talvez. Deste mundo, né? Mas Jesus tem um poder que é de outro mundo, porque Jesus ele se aproxima daquele corpo, daquela criança, e ele toca o esquife. Observem, ele não toca na criança. Cada milagre de Jesus tem uma história e um modelo. Vocês vejam que a força não está no modo como ele fazia, porque senão ele repetiria sempre o mesmo modo. Agora ele toca só na tábua. E ele é direto, sem cerimônia, sem conversa fiada, sem explicação. Ele só vira para aquele menino e fala assim, levanta! E o menino levanta. E o menino se assenta, e o menino passa a falar e falar. Qual seria a sua reação se você tivesse ali em volta, naquele cortejo fúnebre? Qual seria a sua reação? Se um morto, de repente, abre o caixão e se levanta, né? Eu gosto dessa ilustração aqui, para a gente tentar imaginar a reação das pessoas, né? Vamos brincar aqui. Está lá o Jesus, né? O menino levantando, e o menino já começa a falar, e Jesus começa a falar com ele. Tem uma pessoa aqui, ó, que está assim, ó, né? Boca aberta. O outro menininho também não está acreditando no que está vendo. Tem gente que leva a mão na cabeça, tem gente que sorri. Ah, essa aqui, deixa eu imaginar que essa aqui é a viúva, a mãe, não é isso? E esse garotinho, olha a cara dele de alegria, gente, ele apontando, lá, levantou, não é? Que bacana, né? Quem que é esse menino? Alguém já falou que é o irmãozinho do menino. Mas não, gente, ele era filho único. Então esse é o coleguinha, o melhor colega dele. Jesus acabava de fazer uma ressurreição, que é trazer da morte para a vida. Jesus, em seu ministério, fez apenas 3 ressurreições registradas. Nós vamos estudar cada uma delas. Essa é a
primeira. E por ela a gente descobre que Jesus também tem poder sobre a morte. Jesus também tem poder sobre a morte. Apesar de que esse poder não é utilizado da maneira como nos convém e nos agrada. Porque Jesus, que tem poder sobre a morte, não ressuscitou o pai dele. Não é? Ele perdeu o pai, mas ele não ressuscitou o pai dele. Quantas pessoas Jesus viu morrer, gente, nessa Palestina pobre, um país, um local subdesenvolvido, atacado por doenças, muitas doenças, doenças de pele, doenças que levavam à morte, a própria desnutrição, e Jesus só ressuscitou 3 pessoas. É pouco demais nesse universo. Então significa que a intervenção de Jesus não está condicionada ao meu querer, mas sim aos propósitos divinos dele. Isso serve para a gente pensar, porque às vezes a gente pede, Deus faz um milagre, Deus faz um milagre, Deus faz um milagre, porque logo a minha mãe vai morrer, porque logo, né, o meu parente, por quê? Porque Deus tem um propósito. Se ele quiser intervir, o poder está nele. Mas se não for o propósito dele, não haverá a intervenção. Esse episódio, então, fica conhecido como a ressurreição do filho da viúva de Naim. Mais uma mulher sem nome, né, gente? Já perceberam isso? A mulher samaritana não tem nome, a viúva de Naim não tem nome. Ainda da nossa aula hoje nós vamos ver mais uma mulher sem nome. E Jesus continua na estrada, ele continua andando de um lado para o outro. Estão se percebendo que está se passando o tempo? Quantas semanas, quantos meses já se passaram desde que nós começamos a contar essa história? Desde o batismo lá atrás? Quanto tempo já se passou? Já se passaram alguns meses, vocês concordam? Talvez já tenha quase se passado um ano que nós começamos a acompanhar Jesus nessas andanças, porque vocês estão acompanhando Jesus. E num daqueles lugares, né, que Jesus chega, um fariseu convida Jesus para jantar na casa dele. Lembra que eu falei que Jesus não carregava mantimentos? O fariseu deve ter olhado e falado assim, coitado desse homem, está andando aí sem nada para comer, convida Jesus para jantar. Também não sabemos o nome desse homem, sabemos que ele é um fariseu. Também todo mundo já escutou falar muito sobre os fariseus. A gente fala para as pessoas, isso é farisaísmo seu. Mas o que é ser fariseu? Vocês sabem? Fariseu também era um grupo religioso entre os judeus. Assim como havia os zelotes, haviam também os fariseus. Os fariseus eram homens extremamente dedicados à religião. Pensa numa pessoa certinha. Pensa, lembrou de uma? Agora dobra, agora triplica. O fariseu era o cara praticamente perfeito, ele não cometia erro nenhum, ele seguia todos os mandamentos. Olha, o Velho Testamento falava que as pessoas deviam jejuar, especialmente numa data do ano específica, mas o fariseu ele jejuava 2 vezes por semana. O Velho Testamento ensinava que as pessoas deveriam dar o dízimo. Vocês sabem que está isso na Bíblia, gente? Vocês sabem que está isso na Bíblia? Que a gente deve dar o dízimo. O dízimo é o quê? 10% de toda a nossa renda. O fariseu não se contentava com isso. O fariseu era tão correto que quando ele plantava a hortinha dele lá, alguém já plantou? Comento, salsinha, hortelã. Hortelã, então, que negócio é uma praga, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo. Ele ia lá e tirava 10% daquele negócio. Falava assim, opa, isso aqui é o dízimo. Tenta, gente, tenta ficar todo dia olhando, opa, a plantinha cresceu mais um pouquinho, né? Deixa eu tirar 10% disso aqui, porque isso aqui é lucro, é o dízimo. Esse é o fariseu, ele é o cara correto em tudo. Ele é a cara de Jesus? Vocês acham que os fariseus são a cara de Jesus? Não, pelo contrário. Várias vezes a gente vai ver muitos embates entre Jesus e os fariseus. Às vezes Jesus critica eles abertamente. Chama eles de quê? Hipócritas. Chama eles de quê? Sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Bonitinho por fora e vazio por dentro. Então, Jesus falava tanto legalismo,
não tem valor se por dentro realmente não tiver sentido. Era essa a crítica de Jesus a eles. Será que Jesus vai jantar na casa do fariseu? Jesus que a gente está vendo andando sempre com os excluídos, com os pobres, ele vai? Vai. Lembram? Jesus, ele não pertence a um grupo só. Ele pode até se identificar com algumas pessoas, mas Jesus veio para todo mundo, gente. É um equívoco dizer, Jesus não veio para os ricos, ou não veio para os pobres, ou não veio para os inteligentes. Jesus veio para todos. Jesus vai na casa do fariseu para participar desse jantar. E jantar para os judeus é uma coisa muito, muito séria. Alimentação, refeição é uma coisa seríssima. Existe um ritual para se fazer antes das refeições. Primeira coisa, quando você, antes de participar do jantar, as pessoas devem participar de um ritual de purificação. Os pés devem ser lavados. Os pés. A mão direita deve ser lavada, porque é essa mão que vai encostar nos alimentos. E existem vários procedimentos que fazem parte dessa refeição. Por exemplo, se um convidado é importante, ele vai receber um beijo no rosto, o ósculo, na entrada. Tá? Faz parte do cerimonial da refeição. Ele vai receber óleo sobre a cabeça. Imagina? E sobre a barba escorrendo. Eles achavam isso uma delícia, né? Vinha num país poeirento, né? Você está com aquele cabelo crespo, que a gente já viu que eles eram, né? E de repente alguém torna óleo, vai lambuzando. Faz parte. Então, finalmente, eles chegavam na mesa. A gastronomia dos judeus é deliciosa, mas também cheia de regras muito específicas. Por exemplo, você nunca vai comer estrogonofe na casa de um judeu. Nunca. Alguém sabe por quê? Leite não pode ser misturado com carne na gastronomia dos judeus. Lá no Velho Testamento, tinha uma regra, uma norma que falava que era proibido cozinhar o bezerro, a carne do bezerro, no leite da mãe, da vaca que pariu o bichinho. Então, olha o medo de errar do judeu. Ele era tão medroso que, eu comprei o bife no açougue do seu Zé. Eu comprei o leite do fulano de tal. Vai que esse leite é da vaca que é mãe do bife. Imagina só, eu vou pecar, não é? Então, para não correr erro, o que eles fizeram? Aboliram o leite da refeição. É assim. Então, todo aquele ritual deveria acontecer e Jesus se coloca, então, à mesa. E quando Jesus está na casa do fariseu, ceando, acontece uma cena completamente inesperada. Uma mulher abre as portas da casa e ela entra e ela vai até a sala de jantar, segura os pés de Jesus e ela começa a chorar copiosamente ali, começa a derramar lágrimas, lágrimas, lágrimas. Não satisfeita, ela pega um perfume de um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra, e ela derrama esse perfume sobre os pés de Jesus. Esse vaso de alabastro, né, essa pedra é uma pedra semi-preciosa, da qual eram feitos os recipientes para os melhores perfumes. Não é um perfume qualquer que ela está derramando. É um perfume, vamos dizer assim, importado. Tá? Alguém já viu essa pedra alabastro? Alguém já viu? Trouxe para vocês aqui um exemplar para vocês conhecerem. Então, só o vidro do perfume já é uma pequena joia, né? Olha aqui, que bacana. Bonito, não é? Opa! Então, essa é a pedra chamada alabastro, tá? Aqui, ó. Para todo mundo conhecer. E essa mulher, então, derrama todo o perfume sobre os pés de Jesus. Vai imaginando a cena, um jantar todo formal, e agora entra aquela mulher toda atrapalhada, chorando. Já deixou cair um vidrinho de perfume pequenininho? Agora imagina um perfume todo derramado naquele ambiente, aquele cheirão todo, e aquela mulher percebe
o que ela está fazendo, e agora ela quer consertar de alguma maneira aquela situação, quer enxugar os pés de Jesus, mas ela não tem um pano, uma toalha. Ela solta os cabelos e ela começa a usar os cabelos ali meio como uma louca para enxugar os pés de Jesus. Quer piorar um pouco a situação? Parece que essa mulher não é uma mulher bem vista na sociedade, porque o Evangelho não fala o nome dela e fala que era uma mulher pecadora. Pecadores todos somos. Mas quando a Bíblia se refere a uma mulher como sendo pecadora, em geral está dizendo que ela é prostituta. Gente, deve ter acabado com o jantar do fariseu, né? O cara todo certinho, imagina que cena. Pior do que isso, que Jesus é esse que se deixa agarrar por essa mulher pecadora? Como é que aconteceu essa cena? Você consegue imaginar na sua cabeça? Essa mulher agarrada nos pés de Jesus? Olha essas ilustrações aqui que eu trouxe para vocês, para a gente tentar decifrar a cena aí. Olha, primeiro uma pintura bem renascentista, vocês estão vendo que ela é tumultuada, tem vários personagens ao redor da mesa, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, alguém servindo lá no fundo, e essa mulher está aqui, ó. Vejam que o modo dela de vestir denota, talvez, né, que ela é uma prostituta. Você vê que a roupa está caindo, deixando aparecer um pouco do corpo aí, e ela está ali beijando os pés de Jesus. Vocês acham que pode ter acontecido assim? Dessa maneira? Não sei, eu acho estranho, parece que Jesus está até dando o pezinho para ela ali, não está? Jesus vira e fala assim, ó, meu pezinho aqui, você não quer beijar meu pezinho, não? Não me satisfaz, não. A outra cena é pior ainda. Jesus se vira, Jesus sai da mesa e estica a perna para a mulher. Olha, gente, definitivamente não foi assim que aconteceu. Naquela época, já estava espalhado entre os judeus o costume que vinha dos gregos, virou um costume greco-romano, de usar divãs para refeição. Eles se alimentam. A mesa da época não era essa mesa ocidental, que a gente senta com cadeiras, era uma espécie de poltrona grandona, como se fosse um puff gigante. As pessoas deitavam na mesa. Lembra que eu falei que tinha que lavar a mão direita? Porque a posição de comer era, você se deitava, debruçava sobre a mão esquerda e comia, pegava o alimento com a mão direita. Por que isso? Porque a mão esquerda era impura. Quem era canhoto na época estava perdido. A mão esquerda era aquela com a qual você resolvia todas as necessidades fisiológicas. Sabe aquela? Limpar e tudo mais. Você fazia só com a mão esquerda. Porque é sério, gente. Porque a mão direita tinha que ficar guardada para isso aí. Então, se você imaginar essa mesa que eu estou descrevendo, fica mais fácil você entender a cena. Olha aqui, trouxe uma outra ilustração. Ah, agora sim. Faz mais sentido, não faz? Eles estão lá deitados na mesa, entretidos com o alimento, quando aquela mulher chega por trás de Jesus, inesperadamente, e ela faz toda essa loucura. E eu estou chamando de loucura mesmo. É essa palavra que ela fez, é uma loucura. Eu vou tentar explicar para vocês, ou convencer a vocês que ela fez uma loucura, mostrando essa foto aqui. O que essa foto tem a ver? Essa foto é de uma cidade romana chamada Pompeia. Algumas pessoas já escutaram falar. É uma cidade que foi destruída por um vulcão, pelas cinzas do Vesúvio. Essa cidade ficou a vários metros de profundidade debaixo das cinzas e ela foi preservada em todos os detalhes. É incrível, gente. Fabuloso. A gente vê pessoas, né? Contorcidas lá com a expressão, né, de que estavam quando aconteceu esse incidente que acabou, né, ou enterrou a cidade. Hoje, a cidade de Pompeia está sendo escavada, os bairros, as casas, as ruas estão vindo à tona. E eu tirei essa foto para vocês. É uma rua, vocês estão vendo. Ela é uma rua bastante baixa em relação aos passeios laterais. E, para compensar, existem umas pedras que permitem a travessia da rua. Essas são as famosas pedras de passagem. Você já escutou falar nas pedras de passagem.
São as pedras que você pode usar para atravessar a rua sem pisar na rua. Entre as pedras existem passagens pequenas. Por quê? Porque as carruagens, né, e os carros de boi, as rodas dele, se fosse um bom motorista, se fosse uma mulher já era, mas se fosse um bom motorista, conseguiria passar ali entre aquelas pedras. Gente, quando a gente coloca a mão ali nas pedras que estão entre uma e outra, né, no fundo, a gente consegue sentir o abaulado, assim, como se tivesse passado uma carroça com uma roda de ferro, como se tivesse passado ontem. É incrível. Aconteceu há mais de 2000 anos atrás e está ali para testemunhar. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o guia explicava para a gente por que as calçadas são tão altas. Porque naquela época não existia um sistema de rede coletora de esgoto. Então as pessoas, ao fazerem suas necessidades, no baldinho, elas saíam com o seu baldinho, satisfeitas da vida de casa, chegavam até a rua e despejava isso. Você consegue acreditar nisso? Dá para acreditar, cara? Então as cidades não eram um esgoto a céu aberto, eram esgoto a rua aberta. Gente, se não chovia, imagina numa época que pegasse 2, 3 meses sem chuva, aquele negócio ia se acumulando ali de uma tal maneira. Isso é uma cidade romana desenvolvida do século I, da época de Jesus. Você está entendendo por que para o judeu, que é todo rigoroso, metódico, certinho, lavar os pés antes da refeição é um negócio assim imprescindível? Porque os pés têm contato com toda essa impureza das cidades, das ruas, das vilas. E mais, os pés vão para a mesa. Vira o desenho da mesa lá. Então, daí ser tão importante aquele ritual. Não é um mero ritual, tem um propósito de ser. Viram por que eu chamei essa mulher de louca? Quando essa mulher abraça os pés de Jesus e ela começa a beijar os pés de Jesus, chorar nos pés de Jesus, gente, essa mulher está fazendo o maior ato de desprendimento e humildade que você pode imaginar. Lavar os pés de uma pessoa era uma coisa tão degradante que só os piores escravos, de preferência um estrangeiro, fazia essa função. Então eles pegavam a pessoa que era considerada mais inútil, imprestável da casa e colocavam aquele cara na função de lavador de pés. Essa mulher, gente, vocês concordam que ela se rasgou inteiramente, se humilhou diante da presença de Jesus completamente? E quando ela faz isso, o fariseu, ele pensa consigo, esse Jesus que está aí, não sei não. Se ele fosse realmente um profeta, ou quem ele diz que é, ele saberia quem que é essa mulher. Como é que ele se permite ver nessa cena aí? Então Jesus, sabendo seus pensamentos, ele vira para o fariseu e faz a seguinte pergunta. Olha, um credor tem duas pessoas que devem para ele. Um deve R$5. Estou contextualizando, tá, gente? O outro deve 5 milhões. E o credor vira e fala, todos os dois estão perdoados, a dívida. Quem ama mais o credor? Para vocês responderem. Quem que ama mais o credor? Quem gosta mais do credor? O que devia pouco e foi perdoado? Ou o que devia tudo e foi perdoado? O que devia tudo, né? E você já entendeu o que essa pergunta tem a ver com a história? O fariseu era todo certinho. Ele era quase perfeito. Cumpria tudo. Ou seja, não devia nada. Mas aquela mulher era uma pecadora. Era a pessoa para quem todo mundo aponta o dedo. Ela devia tudo. Aí Jesus fala para o fariseu, está vendo? A quem muito se perdoa, muito ama. E Jesus fala, olha, fariseu, ou usou o nome dele, não sei. Eu entrei nessa casa, você não me deu o beijo, o ósculo que você deveria me dar na entrada. Você não providenciou nada para o meu pé ser lavado. E você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas desde que eu entrei aqui, essa mulher lavou os meus pés com lágrimas. Se você não me deu beijo no rosto, essa mulher me deu beijo no pé.
E se você não derramou óleo na minha cabeça, essa mulher derramou um perfume precioso nos meus pés. Por isso, os seus muitos pecados estão perdoados, né? E ela muito me ama. Eu creio que esse episódio faz a gente pensar um pouquinho ainda mais sobre o ministério de Jesus, né? A quem Jesus está se direcionando, né? Mas, por outro lado, esse episódio vai causar muitas polêmicas. Você tem dúvida disso? Que vai causar muitas polêmicas? Ainda hoje, gente, se vocês vissem um religioso num lugar público, meio que abraçado com uma prostituta, qual que seria a sua reação? É ou não é? É isso que aconteceu na época. Jesus era sempre visto perto dessas pessoas. Ele é visto perto dos ladrões, perto dos mentirosos, perto das pessoas de má fama. Jesus é visto andando com as prostitutas. Ô, gente, falar uma coisa para vocês aqui, em silêncio, tá? Se gravar aí, depois cortem. Jesus era a pessoa da qual você falaria para o seu filho assim, não anda junto daquele ali, não. Nós não ficamos escolhendo as companhias dos nossos filhos? Provavelmente a gente falaria para os nossos filhos, ó, com Jesus você não anda não, porque aquele grupo ali não é bom para você. Eu estou falando para vocês que Jesus começava a se mostrar um personagem polêmico, um personagem que causava alguma contestação. Então, se por um lado nós temos pessoas maravilhadas com o ensino dele, como nós ficamos aqui com o Sermão do Monte, a gente tem muita gente já a essa altura olhando para Jesus com um olho meio estranho. Quem que é esse profeta que anda com essas pessoas? Quem é esse da parte de Deus envolvido nessas situações? Estão entendendo? Jesus já vai cultivando amigos, mas já começam a aparecer também aquele grupo que vai criar embates de frente com ele. E esse grupo é principalmente formado pelo pessoal da religião. Os religiosos são os primeiros a olharem para Jesus com um certo distanciamento. Essa questão das mulheres chama atenção também, porque a mulher, sem nome aqui da história, ela era uma prostituta, mas, em primeiro lugar, ela era uma mulher. Um homem andar junto com mulheres já era muito estranho. A posição da mulher entre os judeus do século I é uma posição muito delicada, para não dizer outra coisa. Eu até separei aqui para vocês algumas regras que dizem respeito ao tratamento que as mulheres tinham, para a gente entender um pouquinho como é que era a posição das mulheres na época. Primeiro, as mulheres não podiam possuir propriedade. Mulher não tem propriedade. Elas só herdavam bens de seus pais se não tivessem irmãos do sexo masculino. Então, morreu pai e mãe. Se tem um irmão homem, vai tudo para ele. Só se não tiver irmão nenhum que a mulher vai receber alguma coisa. A mulher, ela também não tinha palavra. Se ela fizesse um juramento ou empenhasse sua palavra, isso precisava ser confirmado pelo pai dela ou pelo marido. Esse ponto aí até que eu acho que deveria prevalecer até os dias de hoje. Sabe por quê? A operação de crédito é uma palavra empenhada. Então, quando uma mulher ia no comércio da época e falava assim, eu quero isso, isso e isso, pago depois, e levava os bens, aquela compra só valia se o marido falasse, está confirmado. Então seria ótimo, imagina, né? Nossas mulheres chegam em casa com aquele tanto de sapato, você fala assim, não tem nada a ver com isso, né? Não confirma a operação de crédito. As mulheres, olha isso, gente, esse ponto é incrível. As mulheres, elas eram imundas quando menstruavam. Ficavam 7 dias afastadas do convívio social. E também eram imundas quando tinham filhos, por causa do contato do sangue. Já falei para vocês, 40 dias se for um menino, 80 dias se for uma menina. Eu estava sem nada para fazer lá em casa, comecei a fazer as contas de quantos meses da vida a mulher fica sendo considerada impura. Juntando os períodos de menstruação, pelo menos uma semana por mês, mais os partos, que eram muitos na época, eu cheguei à conclusão que uma mulher passava até 1/3 da vida impura. Uma mulher impura, imunda,
ela não pode encostar em ninguém, ela não pode abraçar o filho, pentear o cabelo da menina, ela não pode ir na igreja, ela está completamente afastada do mundo. Já pensou isso, a posição das mulheres? Eu tive uma aluna num curso passado que a mãe dela trabalhava numa casa de judeus ortodoxos nos Estados Unidos. E aí essa menina me contando que essa realidade perdura entre os judeus ortodoxos até os dias de hoje. Me mostrou a foto da família. Lá na casa havia 2 quartos, entre aspas, de casal. O quarto que o homem ficava com a esposa e o quarto para o qual ele ia durante a semana que ela estava impura. Nem dormir na mesma cama eles podiam, para não encostar nela, porque senão ele também se tornaria impuro. Essa é a posição da mulher. Elas não podiam ficar junto com os homens nos templos, aliás, elas não podiam andar junto com os homens na rua, sempre atrás do homem, mesmo que fosse seu marido. Estão indo juntos para algum lugar, o homem na frente e a mulher atrás. E essa última eu também acho interessante, o valor da vida de uma mulher era metade da vida de um homem. A posição da mulher era tão excluída que tinha até uma oração que os judeus homens faziam. Eles oravam assim: Deus, uma oração de agradecimento, de louvor a Deus. Muito obrigado, porque eu não nasci escravo. Muito obrigado, porque eu não sou estrangeiro. Muito obrigado, porque eu não sou mulher. Né? Era a oração que eles faziam para ilustrar aqui a nossa aula. Mas com Jesus, tudo é diferente. Vocês sabem que no grupo de discípulos, não de apóstolos, de Jesus, haviam mulheres, muitas mulheres que andavam junto com Jesus. Imagina, gente, uma caravana da época, andando por aqueles campos, aquelas pastagens, indo de uma cidade para outra, em que homens solteiros andam junto com mulheres. Às vezes, eu acredito que anoitecia e eles não tinham chegado no vilarejo. O que acontecia? Eles dormiam juntos, ao relento, homens e mulheres. Não é estranho? É ou não é, gente? Até os dias de hoje parece estranho. Imagina o choque que esse grupo de Jesus não causava na época, não é? Mas, vamos pensar mais coisa aqui. Tem mulheres no grupo de Jesus que sustentam financeiramente. Já pensou? Homens sustentados por mulheres. Tem uma Joana, que menciona no Evangelho, que ela era esposa de um procurador com cargo alto, e ela bancava, patrocinava, dava fundos para manutenção daquele grupo. Olha, gente, isso devia ser uma fofoca danada. Não devia gerar uma fofoca danada? Tem mais. Tinha mulheres de fama muito duvidosa que andavam com Jesus. Tinha uma outra mulher que provavelmente era uma prostituta. Diz o Evangelho que Jesus expulsou 7 demônios dessa mulher. E essa mulher é tida nos Evangelhos como a melhor amiga de Jesus. Vê se é possível. Um homem não pode nem falar com a mulher, mas Jesus tem uma amiga. E é uma melhor amiga. Gente, isso é demais, né, para a cabeça do pessoal. Até hoje, isso é tão demais na nossa mentalidade machista do século XXI, que as pessoas olham para o relacionamento de Jesus e Maria Madalena e começam a fazer a leitura desse relacionamento à luz dos seus próprios desejos, e começam a dizer que Jesus mantinha um caso com Maria Madalena. Está isso lá no livro do Dalbrau. Dalbrau pode me processar à vontade. De historiador você não tem nada. Você é um machista para criar uma história dessa. Você não conseguiu ler a beleza de um relacionamento que pode existir. Nós não temos, gente, nenhum indício em todos os evangelhos para chegar à conclusão de que Jesus foi casado ou teve algum relacionamento afetivo com Maria Madalena ou com qualquer outra mulher. O que a gente tem de verdade é um Jesus que tem um carinho muito, muito especial pelas mulheres. Muito especial. Então você, mulher que está aqui hoje, não é seu dia, mas eu quero te dizer que se hoje a gente vive num mundo onde as mulheres têm liberdade, muito ainda precisa ser conquistado. Às vezes eu brinco com vocês aqui, mas só a título de brincadeira mesmo. Mas se vocês vivem num mundo onde as mulheres
podem e devem ser tratadas em plena condição de igualdade. Isso se deve muito a Jesus. Jesus é que iniciou essa era de participação feminina. Jesus trata as mulheres de forma especial. O que vocês acham? À luz que eu estou falando aqui. Jesus trata as mulheres de forma especial? Trata? Trata? As mulheres estão balançando a cabeça. Claro que não. Jesus não trata as mulheres de maneira especial. Jesus trata as mulheres de maneira igual. Aí que está a diferença. Porque na nossa cultura, às vezes, as mulheres são tratadas de maneira especial, não por carinho, mas por um certo interesse masculino. Vocês, mulheres, já perceberam isso, né? Que quando é uma mulher que está numa mesma situação, vamos imaginar, está lá o carro com pneu furado. Você pode ficar um homem fazendo sinal lá o resto da vida, ninguém para. Se for uma mulher, não é? O mundo começa a parar. Não é um tratamento carinhoso, normalmente. É um tratamento que guarda uma raiz cultural de interesse. Jesus não tem interesse nas mulheres. Enquanto mulher, ele tem interesse nelas enquanto pessoa, enquanto ser humano. Jesus não lê o sexo, Jesus lê a pessoa que está por trás daquilo. E Jesus inaugura essa época toda especial de participação feminina. Vejam que Jesus está revolucionando o mundo, né, gente? Está revolucionando o mundo. Que dias incríveis que eram aqueles, né? Andar com Jesus, ouvir Jesus. De repente, tudo que você pensava, que você acreditava, tudo isso vem por água abaixo, vem sendo transformado, os valores. Eu creio que aquele povo vivia realmente ali o tempo todo na expectativa de grandes coisas que iam acontecer. Bem, não todo mundo. Muita gente também andava atrás de Jesus interessado em milagres, em bênçãos, em ver coisas sobrenaturais acontecendo, não muito diferente dos dias de hoje, em que muitas pessoas querem se aproximar de Jesus apenas para receber. Não estão dispostas a serem verdadeiramente transformadas e não estão dispostas a serem instrumentos de Jesus para gerar transformação e transformar a vida. E com isso, estou terminando aqui a nossa aula, Jesus começa a se preocupar que as pessoas que estivessem seguindo ele, estivessem seguindo por motivos verdadeiramente legítimos. Jesus começa a gastar mais tempo com as pessoas ensinando sobre o reino de Deus. É aqui que Jesus começa a falar através de parábolas. Nós vamos ter uma aula aí que vai ser só sobre parábolas, né? Mas o que são parábolas? Histórias que Jesus contava para te extrair princípios morais dessas histórias. Jesus quer ensinar essas pessoas. E aí eu quero terminar a nossa aula de hoje contando uma dessas histórias que Jesus contou para as pessoas. Uma história muito, muito curtinha. Jesus era mestre em contar histórias curtas, né, rápidas. Jesus vira para aquelas pessoas e fala assim: olha, adianta alguma coisa acender a candeia para colocar debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Faz algum sentido? O que Jesus está querendo dizer com essa história? Pensa nisso um pouquinho. Hoje nós vamos ter oportunidade aqui de ilustrar um pouquinho essa parábola para que vocês possam refletir e compreendê-la melhor. Eu trouxe aqui para vocês uma candeia. Uma candeia. Olha, isso aqui é uma réplica de uma candeia do século I. Foi encontrada em algumas escavações arqueológicas. Então, a candeia, uma espécie de lamparina, é um objeto feito de barro, no qual se colocava um óleo ou um azeite, né, e ela tinha um pavio. Normalmente, a gente imagina a candeia como um objeto grande, né? Eu imaginava assim. Então, essa descoberta desse objeto, essa aqui é uma réplica perfeita, tá? É um objeto que poderia estar nas mãos de Jesus.
nos faz a gente pensar na candeia como um instrumento, um objeto individual. Vocês estão vendo? Um objeto individual. Eu mesmo coloquei azeite aqui dentro e eu mesmo fabriquei o meu pavio. Tudo muito rústico, muito parecido com o que se usava na época de Jesus. Eu peguei um barbante, fiz algumas dobras nele, contorci e coloquei aqui dentro. E a gente tem a lâmpada da época. Essa é a lâmpada. Então, Jesus pergunta, faz sentido eu acender isso aqui para colocar dentro de uma vasilha fechada ou debaixo de uma cama? Vamos tentar ver isso? Vamos tentar? Então, vamos ver se a gente consegue fazer essa experiência aqui. Gissélia, você vai me ajudar, você vai apagar todas essas luzes para a gente. Ninguém tem medo do escuro não, né? Agora a partir de agora a gente fica no escuro. Ok. Apaga aí para mim também, Paulo, por favor. Vamos ver, hein? Até um segundo atrás você não conseguia ver o meu rosto, não é verdade? E agora? E agora, você consegue ver o meu rosto? Você consegue? É uma chama muito pequena, não é? Às vezes a luz pode parecer muito pequena para a diferença que ela pode fazer, não é verdade? Agora eu pergunto para vocês, faz sentido acender a candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha? Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Faz sentido você ser ministrado da parte de Jesus, receber os ensinos dele, Jesus acender você, Jesus iluminar a sua vida, a sua candeia. Faz sentido se isso for para ser guardado só para você, para isso ficar escondido, para você pegar essa luz e enfiar ela debaixo da cama, para você se proteger e se guardar achando que essa luz é só para você? O ensino de Jesus, ele só pode ser efetivo se essa luz for colocada sobre o velador. O velador é um lugar alto e ali iluminar toda a casa. As trevas podem parecer muito densas, mas apenas uma pequena chama de luz é capaz de fazer a diferença. Deus tem, através de Jesus, acendido, iluminado as nossas vidas. O único motivo pelo qual nós somos abençoados é para abençoar outras pessoas. O único motivo pelo qual alguém pode ser transformado é para servir de instrumento de transformação. Você é a candeia. Vamos encerrar a nossa aula orando? Nós vamos ficar de pé.